Está preparado para continuar aprendendo sobre Gênesis? Fica aí então, bora para mais uma aula. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação da criação e o Criador. É nítido e demonstrativo através das Sagradas Escrituras que o homem é a mais sublime criação de Deus. É o ponto central de toda a história da humanidade. Ela descreve a relação ideal entre Deus e o homem, a qual, por sua vez, é base relacional e ideal entre homem, mulher e casamento. Isso nós estamos falando do que diz Gênesis no capítulo 2. Então, como ponto contrastante a isso, a natureza do pecado é levado à relação aos caos. Aquilo que corrompe, aquilo que corrói, pode-se levar ao caos. E o pecado é contra o que? A dignidade da criação em relação ao Criador. Quando vemos do verso 3 em diante, no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos que a história tem uma sequência clara, um cenário geral, uma ordem, uma inserção do ato criativo de Deus, um ato de violação, um questionamento, um julgamento e uma expulsão. Pelo fato do capítulo 3, por exemplo, conter uma narrativa de violação do julgamento, e assim do julgamento, seu tom de dúvida, medo e raiva é notavelmente diferente encontrado no capítulo 2. Ou seja, aquilo que antecede aos atos extremos que aconteceram ali em Gênesis. Pois possui uma atmosfera de paz, harmonia e encanto. O homem com fôlego de vida. A palavra gerações tem seu significado mais vasto que o termo genealogia. O conceito de origens não é essencial à palavra. Há outras 10 ocorrências em Gênesis, e uma delas sem ter genealogia. Mas na maioria dos casos é apresentado muitos acontecimentos significativos, como também uma genealogia. Então, as origens têm algo peculiar em relação à genealogia, aquilo que a Bíblia traz de gerações. Certos expositores colocariam a primeira parte do versículo 4 com o material precedente, mas nas outras ocorrências em Gênesis a expressão "estas são as origens de", ou seja, de gerações, serve de cabeçalho ao que vem a seguir. E é o que acontece aqui no capítulo 2. Há paralelo entre o versículo 4 e 5 deste capítulo e os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Então, se você não sabe ou não entende aquilo que está descrito aqui no capítulo 2, vá ao vídeo de Gênesis capítulo 1 para você entender um pouquinho melhor. Porém, o capítulo 2 fala pouco sobre os eventos criativos intermediários que levam à criação do homem. Não há indicação clara de que a história no capítulo 2 tem alguma parte na consequência do tempo, como o aparecimento de plantas, animais. Pelo contrário, a atenção é focada no ato de que, sem chuva e o cuidado vigilante do homem, a terra era originalmente estéril. Por conseguinte, Deus forneceu umidade e formou o homem para que as plantas que precisassem de cultivo frutificassem. Mais detalhes sobre a criação do homem são dados aqui do que lá no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 2 agora de Gênesis, verso 7, o homem é apresentado como criatura da terra, ou seja, algo que foi gerado de uma criação. Ele é formado do pó, com um profundo interesse. Deus inalou vida no homem, ato que realça o fato de que a vitalidade do homem é dinâmica, interna e vem diretamente de Deus. Qualquer outro objetivo do afeto e esperança do homem é ilusão. Ele é feito para os dois mundos. Portanto, ser separado de Deus é murchar como fruto de uma videira cortada. Nós temos que entender todo esse correlacional de criação e criatura. As duas expressões, o fôlego de vida e a alma vivente, têm muito em comum. Ambas podem ser usadas para referir-se tanto a animais como ao homem. Fôlego está mais associado como homem, mas é designado a animais lá no capítulo 7, verso 22 de Gênesis.
Alma vivente se aplica a todos os tipos de animais, como nós vemos aqui no capítulo 1, nós vemos no capítulo 2, nós vemos no capítulo 5 também falando a esse respeito. O termo hebraico nefesh tem conotação mais ampla que o termo nishmat. Ambos podem significar respiração, fôlego, hálito, mas nefesh também inclui esses significados, como ser vivo, alma, vida, ego, pessoa, desejo, apetite, emoção e paixão. O homem é o único. Ele é único. Ele é o que é, porque Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. É aí que vem a diferenciação. Deus nunca fez isso com um animal, mas sim com a sua criação. Existe diferença entre criação e criatura. Vemos também aqui no capítulo 2 a questão do jardim da delícia. O jardim do Éden, que foi trazido este nome lá por Isaías. Então a palavra jardim, que é a tradução da palavra hebraica gan, que significa ou designa lugar fechado. Então, ali era um lugar fechado. O jardim significa lugar fechado. A Septuaginta traduz o hebraico por paraíso, paradeison, termo persa que significa um parque. Então a Septuaginta traz a tradução como lugar como se fosse um parque de diversões. Mas quando nós vamos traduzir a palavra hebraica, significa lugar fechado. Então Éden não é trazido, mas transliterado para o nosso idioma. Basicamente significa prazer ou delícia. Parece indicar uma região. Éden pode ser derivado da palavra assíria, Edno, que significa planície, pradaria ou deserto. E designa a terra entre o rio Tigres e Eufrates. Ou seja, é como se aquele lugar fechado fosse um parque de diversões para o homem. Foi isso que Deus criou. Segurança, alimento e habitação. Se a frase saía um rio for compreendida no sentido de rio acima, o jardim estaria situado no vale Mesopotâmio inferior. Se for entendida no sentido de rio abaixo, teria de estar situado na Armênia, onde nas nascentes do rio Tigres e Eufrates se originam perto de outra. Atualmente, não há como obter conclusão definitiva sobre essa questão. Mas importante para a história é a presença da árvore da vida e a árvore da essência do bem e do mal, como diz o livro de Gênesis. Pelo visto, a primeira árvore mencionada era a fonte da vida da qual o homem, depois que pecou, teve de ser separado. A árvore da vida e a árvore da ciência e do mal. Uma árvore de vida é mencionada em Provérbios, capítulo 3, verso 18, capítulo 11, verso 30, capítulo 13, verso 12, capítulo 15, verso 4, onde, em sentido figurado, representa fonte de felicidade, sabedoria e esperança, ou seja, a árvore da vida. A frase também é encontrada no livro de Apocalipse como dom supremo para o crente final, e fiel, como símbolo da vida eterna. Com respeito à árvore da ciência do bem e do mal, os dois aspectos, ou os dois opostos, o bem e o mal, representam extremos da ciência ou conhecimento, e assim servem de expressões idiomáticas para referir-se à perfeição, nesse caso, onisciência e poder. Em Deuteronômios e Isaías, vemos a falta de conhecer o bem e o mal indica imaturidade, ao passo que no livro de 2 Samuel, a plena maturidade está por vias indiretas associada com a habilidade de discernir entre o bem e o mal. Mas, no capítulo 3 de Gênesis, sugere que este poder é atributo divino. E Provérbios fala e faz afirmação clara de que é equivalente de onisciência. Então, nós vemos algumas problemáticas em relação a essas questões da árvore ali no Jardim do Éden. Nós vemos as questões dos rios que ali passam ao seu lado e um lugar que até hoje não se sabe ao certo. Se sabe que era um lugar fechado, como um parque de diversões para o homem, onde estava ali a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Eu espero que hoje você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o livro de Gênesis. Se você quiser
aprender mais o livro de Gênesis, capítulo a capítulo, na descrição do vídeo, um livro, um preço, um super desconto para você que adquire através aqui do canal Teologia, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo, tenha dias de paz, fui!